Pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Tô sim. Sim, Beleza. sim. Vamos começar, porque se for esperar demais também, né, aí me enrola aqui, tá bom? Pessoal, antes de nós começarmos aqui, eu queria ver com vocês o seguinte, como que foi o primeiro momento presencial? Vocês viram sobre os diagramas elétricos, correto? Sim, pessoal, foi isso mesmo. E o que mais que vocês viram? Só para mim ter o feedback. Montagem de quadros, essas Montar. coisas assim ou não? Isso, aham. É, Exatamente. viram um pouco de Multifilar, é, unifilar, trifilar. trifilar, a gente não fez ainda não. Não, tá, mas assim, agora condutores elétricos, vocês viram? DPS, DR, Sim, sim, tivemos sim essa aula sim. mas foi uma coisa bem pouca mesmo, né? Não, foi muita prática, pessoal. É, mais prática, né? Então, É, beleza. teve. Então, pode falar, desculpa, eu te interrompi. Não, tranquilo. Ela passou um momento lá na sala de aula e depois a gente foi fazer aquilo lá na prática. Beleza. Então, eu vou falar hoje aqui sobre esses condutores elétricos que vocês vão ter com relação aos quadros, tá bom? Então, vamos começar. Seguinte, dentro de instalações elétricas, nós temos uma série de ferramentas, utensílios, dispositivos que vão nos ajudar a evitar sobrecargas ou sobretensões, ok? Isso aqui nós chamamos de condutores elétricos, ou seja, o que nós vamos trabalhar para que na prática você veja quais são o que a finalidade de cada um. Os condutores elétricos nada mais são do que simplesmente os componentes de instalações elétricas prediais que nós vamos colocar o quê? Separá-los em diversos tipos através do quê? Através das demandas que nós vamos apresentar, ok? São lâmpadas, interruptores e outras coisas concernentes também do tipo. Pois muito bem. Com os tipos de condutores, eu tenho em especial alguns cabos, tá ok? Eu tenho um cabo do tipo duplex, que ele tem uma fase e um neutro. Eu tenho um cabo também do tipo triplex, que eu tenho duas fases e um neutro. E eu tenho um quadruplex, que são três fases e um neutro, ok? Esses cabos, eles são entrelaçados, né, internamente, ok? E cuja finalidade é simplesmente garantir a eficiência energética para todos nós. Como vocês viram lá em eletricidade, esse tipo de mecanismo, esse tipo de funcionamento de resistência é determinado pela segunda lei de Ohm, que a resistividade do material é igual ao comprimento dividido pela área. Ok? Pois muito bem. Quando eu falo de secção ou secção transversal, eu estou falando do corte transversal com que esse cabo ele está submetido. Cada secção me corresponde a um diâmetro que vai me corresponder a uma resistência também, pois cada material ele tem a sua própria o quê? Resistividade. O que é a resistividade? A resistividade nada mais é do que a capacidade do material em facilitar ou então dificultar a passagem de carga elétrica por ele. Isso corresponde ao quê? Que materiais que são bons condutores, como o ouro, como o cobre, por exemplo, eles têm boa o quê? Resistividade, ok? Então, a resistividade deles é o quê? É mais baixa. Ou seja, então a minha resistência ela é menor, levando em conta aqui que esse material não somente pela estrutura que ele apresenta, mas também pela nuvem eletrônica que ele tem, tá? No caso do ouro, por exemplo, eu tenho maior nuvem eletrônica, ou seja, eu tenho maior facilidade em transmitir essa carga elétrica. Agora, com relação a isolamento. Dentro da minha instalação elétrica predial, eu tenho que ter o seguinte cuidado.
todos os meus condutores eles devem estar o quê? Devidamente revestidos de um material isolante. No caso, por exemplo, de uma fibra óptica, eu tenho o PVC, né, que é um material que já protege contra roedores. Agora, para garantir a minha segurança, os meus cabos eles também precisam estar o quê? Isolados. E eu tenho também PVC, eu tenho polietileno, tá? Que é a borracha, e também uma borracha também que é comum. Esse polietileno, ele é muito utilizado principalmente na construção de isopores, tá? Que nós chamamos de polietileno expandido. E isso é o que nós demonstramos a partir dessas figuras aqui ao lado, onde eu tenho os cabos de PVC, o HEPR e o XLPE, onde cada um consiste em uma camada de revestimento. E tudo isso vai depender da ocasião que nós estamos trabalhando, tá ok? Com relação à função de isolação, o isolamento ele tem como finalidade fazer com que o fluxo elétrico de cargas ele seja o quê? Constante. Ele tem que ser constante e também que a carga interna do material ela seja o quê? Zero. Ou seja, não ter cargas paradas, mas sempre em movimento. Por isso que o isolamento, essa isolação, ela tem como finalidade nas instalações elétricas evitar ao máximo possível que não tenha corrente que extrapole o valor nominal ou o valor já predeterminado e também que não ultrapasse o valor de uma tensão também já definida, não ocorra sobretensão, ok? Por isso, pessoal, com relação a esse tipo de material, nós temos os principais, como o PVC e o HEPR, ok? Com relação ao PVC, ele é um material termoplástico, ele é mais flexível e ele resiste até uma temperatura nominal ou normal de 70 graus Celsius durante o condutor. Já o XPE, XLP, PE, né, o polietileno reticulado e o HEPR, que é a borracha, que é o polietileno expandido ou propileno, são materiais que eles passam por um processo de vulcanização. O que é esse processo de vulcanização? Esse processo consiste em aumentar a pressão e a temperatura do material e, consequentemente, vai aumentando a pressão e fazendo com que ele aumente a temperatura, ele suporte maior temperatura. E é por isso que a sua temperatura, em média, ele pode chegar de 90 graus Celsius de mínimo a resistência máxima de 105 graus no seu valor máximo de operação. Com relação às cores, é a NBR 5410, BR 5410, que determina quais as cores dos cabos que iremos utilizar nas nossas instalações. Por que as cores são importantes, pessoal? É porque há um processo de padronização. Essa norma é uma norma internacional, ok? Então, com relação a um condutor do tipo fase, ele pode vir com as cores vermelha, preta, marrom, branca. Já o neutro, ele vem com a cor azul. O condutor terra, ele vem com a cor verde ou amarela ou verde e amarela, pode vir os dois. Então, nesse esquema que vocês estão vendo aqui, o meu terra, ele vem com verde amarelo ou verde ou só amarelo. O meu vermelho, ele vem com a fase, é o condutor fase. E aqui o meu azul mais claro é o meu neutro, tá? Em alguns casos, o meu retorno, ele vem o quê? Com preto também, já é tudo determinado.
E isso aqui são o quê? São a nomenclatura que nós temos nos diagramas, onde eu tenho fase, eu tenho neutro, eu tenho PE, que é a proteção, e eu tenho aqui o meu retorno. Com relação ao dimensionamento desses cabos, como vocês viram, a priori, é a segunda lei de Ohm que determina o dimensionamento, a quantidade de material que eu vou utilizar, que é o comprimento, mas eu posso utilizar isso através da minha conta de dimensionamento, ou minha tensão útil, utilitária, né? Onde eu tenho a queda de tensão, que é admitível, que vem em porcentagem, eu tenho a tensão de alimentação, seja de 127 ou 220, a corrente do projeto que você está dimensionando e o comprimento em metros ou quilômetros, ok? Se estiver um ou outro, você tem que passar para quilômetros, tá bom? Sempre. Por que isso, professor? Porque você tem que ter uma noção de quantos volts vão ser consumidos, a corrente que você vai estar lidando nesse projeto e o que? A distância, ou seja, a projeção com que esse cabo que você vai gastar, ok? Beleza. Então, em cada secção, eu tenho uma corrente máxima suportada. Geralmente, esse quadro aqui, ele já é determinado previamente, tá? Para vocês. Com o tempo, quando vocês estiverem mais habituados com esse tipo de fenômeno, né, que é a instalação, vocês já vão, o quê? Já memorizando isso aqui, já efetivamente, tá bom? Vamos mais adiante. Com relação à minha instalação, eu tenho que ter uma maneira adequada de instalar tudo isso, de acordo com as regulamentações que a NBS 5410 me direciona. Com relação aos condutores elétricos, eles têm que ter o quê? Uma secção transversal de 40% do tamanho, com relação à isolação, tá? Proteção, e também 60% do condutor externo, não, condutor externo, ele ter o quê? Esse dimensionamento livre para as passagens dos cabos, ok? Tudo a fim de garantir segurança. Mas por que que precisa ter esse dimensionamento de 60%? Caso venha a ter algum problema interno, o que acontece? Os outros cabos, pelo seu tamanho e dimensão, eles não serão afetados de maneira tão rápida, se for analisado de forma bem antes e segura. E outro ponto em questão é que esse dimensionamento de 60 corresponde ao valor do que? Ideal para que esse diâmetro externo ele possa garantir uma instalação segura e correta na sua residência. Dispositivos de proteção. Nós temos alguns dispositivos de proteção que vêm com a finalidade de interromper o fornecimento de energia, evitando o quê? Que seus equipamentos de sua casa eles sejam danificados. Eu tenho disjuntores. Os disjuntores nada mais são do que equipamentos de proteção que evitam uma sobrecarga ou um curto-circuito no quadro de distribuição. Eles funcionam a partir do que? Do fechamento dessa trava, dessa linha, quando a energia ou o campo eletromagnético aqui, que passa pela bobina, ser o quê? Muito maior do que o habitual. Ele vai, fecha, corta-se essa trave, e aqui ele puxa o quê? Essa trave para baixo. E aí faz o quê? Interrompe a passagem de corrente elétrica. Dispositivos de proteção também, nós temos o DPS, contra surtos. Esse equipamento, ele já provoca o quê? Ele interrompe a tensão através principalmente de descargas atmosféricas que são elevadíssimas, ok? Funciona com o mesmo princípio do, do disjuntor. Eles funcionam a partir do que nós chamamos de lei da
indução, tá? Indução de Faraday, onde, se há variação de campo eletromagnético, haverá também uma forma de bloquear essa passagem, evitando que esse campo eletromagnético permita a passagem de correntes de fuga ou correntes de Foucault e que pode danificar o seu material, como televisores, eletrodomésticos e tudo que você estiver dentro da sua residência. Eu tenho os interruptores diferenciais, que nós chamamos de DRs. Esses DRs, eles já detectam que as correntes de fuga na instalação elétrica, evitando com isso choques e incêndios dentro do seu quadro de consumo. Neste caso, os DRs, eles já vêm e funcionam a partir da lei de Ampère, o seu princípio de funcionamento, seu princípio físico. Eles funcionam a partir da chamada lei de Ampère, que diz que toda e qualquer corrente que passa por um determinado segmento vai se gerar um campo magnético e que vai, dependendo do seu valor, desse campo magnético, pode-se gerar dois tipos de corrente. Pode-se gerar a corrente habitual ou nominal, mas a corrente parasita ou corrente de fuga. É essa corrente de fuga que nós temos que evitar ao máximo possível quando existe o quê? Uma sobrecorrente, tá bem? Uma sobrecarga no equipamento. Então, DE, ele evita e faz com que essa corrente ela seja interrompida, chegando ao valor de zero, protegendo o seu equipamento interno. Com relação aos fusíveis, existem diversos tipos de fusíveis no mercado. E a prerrogativa, a sua finalidade, é a mesma que os disjuntores: evitar curtos-circuitos e evitar o quê? Descargas elétricas. Eles funcionam também a partir do quê? Da lei da indução de Faraday. Se tem um campo eletromagnético surgindo no circuito, eles vão ter a finalidade de cortar esse fluxo. Através do quê? Através do quê? Eliminando uma corrente de fuga para uma outra localidade e cortando o quê? Essa mesma corrente de fuga. Nesse princípio aqui dos fusíveis, nós temos o princípio da indução de Faraday e também temos a lei de Ampère que garante esse funcionamento, tá bom? Aí vem a seguinte pergunta: professor, a questão da lei de Faraday, a lei de Ampère, nós vemos isso aonde? Vocês vão ver isso com mais cuidado quando entrarem num curso superior. Mas eu já digo isso aqui, o princípio de funcionamento, como a lei da indução de Faraday e a lei de Ampère, para que, quando você indagar o seu professor no momento presencial, ou quando você for fazer um curso superior, você já sabe qual é o princípio de funcionamento com que cada equipamento ele permeia, ok? Pois muito bem. Vamos lá. Com relação à proteção de descargas atmosféricas, nós temos um dispositivo que é o Capture, tá? Então, nós temos algumas técnicas que fazem esse tipo de proteção, que consta de acordo com a NBR 5419, que vai para SPDA, que é a sigla para Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tá ok? Quando vocês se formarem no Senai e virarem técnicos em eletrotécnica, quem quiser lidar com essa parte de aterramento é uma parte muito promissora, que tem serviço a rodo, tá? E o profissional que ele der conta de fazer tudo isso, ele se sobressai no mercado
com muita tranquilidade, porque são poucas as empresas, poucos os funcionários que têm domínio desse tipo de quê? Desse tipo de ação. Qual que é o principal intuito da Torre de Franklin e também da gaiola de Faraday contra as proteções de descargas atmosféricas? As descargas atmosféricas, e isso aqui eu vou tratar com vocês muito mais a fundo mais adiante, é o seguinte: quando eu tenho uma descarga atmosférica, ela surge a partir do choque entre as partículas de gelo, entre as nuvens, de uma nuvem para outra. Quando eu tenho uma nuvem carregada positivamente, se encontra com uma nuvem carregada negativamente, há um choque de partículas. E isso é muito comum, principalmente na época de chuvas, tá? Que nós já vamos entrar aqui em Goiás no período de novembro. Então, o que acontece? Nós eletrizamos as nuvens a partir das partículas de gelo internamente dentro delas. Pois muito bem. Quando há esse tipo de descarga, nós temos aqui na Terra o potencial, a variação de potencial igual a zero. E nas nuvens, essa diferença de potencial é diferente de zero. O que acontece? Há uma descarga elétrica, um ponto conectante entre as cargas aqui em cima com o nêutron aqui embaixo, dizendo o seguinte, que, lembrando lá em eletricidade, quando eu tenho algo que está carregado, a tendência é o quê? É ir para o lugar que está neutro. Então, a minha Terra, ela está neutra. Então, surge o que nós chamamos de descarga conectante. Muito bem, nós temos a descarga conectante. E o que acontece com a torre de Franklin? Esse captor, ele vem para fazer o quê? Fazer com que essas cargas aqui elas sejam dissipadas através do princípio em que carga, densidade de carga, é igual ao quê? Carga dividido pela área. Ou seja, se a minha área aqui é muito pequena, eu vou ter uma menor densidade de cargas nessa área e fazendo o quê? Fazendo com que essa carga que vai ser elevadíssima, dessa diferença de potencial, ela vá para a Terra da melhor forma possível, ou seja, escoa mais rapidamente. Como vocês se lembram da experiência da gaiola de Faraday, o que aconteceu? Faraday construiu uma gaiola e energizou e estava andando dentro da gaiola. E foi comprovado mais tarde por Maxwell que o campo elétrico interno de Michael Faraday era zero, ou seja, não havia ponto condutor dentro da gaiola. E é isso que se faz. O SPDA, ele visa blindar eletrostaticamente todo o prédio. E é por isso que tem que ter o quê? O aterramento. Como eu sempre explico, a Terra é um grande capacitor. Ela quer acumular energia. Então é o quê? Capacitância é o quê? A permissividade elétrica do meio, a distância dividido pela área. Cálculo da capacitância. E o acúmulo de cargas é o quê? C pela diferença de potencial. Como a minha capacitância terrestre ela é muito grande, eu vou acumular o quê? Maior quantidade de cargas elétricas. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele visa blindar eletrostaticamente todo o prédio ou toda a residência, fazendo que o campo elétrico interno seja igual a zero. Tá ok? Então, é isso que funciona. Pessoal, há alguma dúvida até aqui, sim ou não? Alguma dúvida?
Alguém quer fazer alguma observação? Ou podemos continuar? Não, não. Pode continuar? Pode continuar. Pode continuar, pessoal. Na aula presencial, vocês viram um pouco sobre isso? DPS, DR? Sim. Sim, né? Então vamos continuar. Eu estou já desmistificando aqui para vocês como que funciona, tá? Então vamos lá. Outros dispositivos de manobra que nós temos são as chaves seccionadoras. Elas interrompem, o objetivo é interromper o fluxo de energia elétrica para circuitos específicos, como, por exemplo, motores elétricos, tá? Dentro da indústria. Pois qual que é o objetivo? Voltando aqui. O meu objetivo é fazer com que as correntes de fuga, ou que nós chamamos de correntes de Foucault, é o nome mais chique que nós temos por aí, correntes de Foucault, evitem de passar e danificar o material. Vocês vão ver mais adiante comigo que os motores, eles têm uma coisinha que nós chamamos de curva de esterese. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, ainda não. É? Primeira vez. Curva de esterese. Eu vou tratar isso com mais detalhes mais adiante. O que é essa curva de esterese? Vocês sabem que todo material ele tem o quê? Um componente dentro da sua estrutura. A curva de esterese, ela vem justamente o quê? Para demonstrar o funcionamento de um motor, de uma máquina elétrica, no seu caso geral. Como que ela funciona? Eu vou mostrar aqui através de um gráfico. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Muito bem. Eu tenho aqui um gráfico. Eu tenho aqui o torque. Tenho aqui o torque, citado pela letra tal. E eu tenho aqui a velocidade. A curva de esterese, ela é dessa forma aqui, ó, mais ou menos. Essa curva de esterese, ela funciona e ela permeia a partir do funcionamento de um motor, de uma máquina elétrica no contexto geral. O que acontece? Se eu tenho uma chave seccionadora que vai evitar a passagem de corrente, corrente de Foucault, corrente de fuga, essa curva de esterese, ela vai ter o seu funcionamento, ou seja, normal. Ou seja, eu vou ter uma certa velocidade inicial que vai me gerar um torque até o momento que a velocidade fica constante, o torque fica constante, o torque decai, a velocidade decai e volta-se tudo isso novamente. Isso aqui é o que nós chamamos de curva de esterese. É a curva de funcionamento de uma máquina elétrica. Ponto. Caso essa corrente ela não sofra interrupção da chave seccionadora, ela pode acontecer isso aqui no material. Ela pode aumentar muito a velocidade e pode diminuir muito o torque ou aumentar muito o torque. Ou seja, se não tem chave seccionadora, a curva vermelha indica que a máquina ela está operando de uma maneira o quê? Normal. Mas quando não tenho uma chave seccionadora e a passagem de corrente, há também o quê? Aumento do torque e aumento de velocidade durante o princípio de funcionamento dessa máquina. Mas aí vem a questão. Professor, isso aí, pelo que eu vejo, não causa problema. Pelo contrário, causa problema. Pois, se eu tenho um aumento muito elevado de torque e também de velocidade, o meu material ele vai se desgastar mais rapidamente. Ok?
Então, isso danifica e aumenta o processo de manutenção desse material. Aumenta-se o desgaste. E se aumenta o desgaste, com o tempo, a eficiência dessa máquina, ela também vai diminuir. Beleza? Então, tudo isso é determinado para que eu possa fazer com que a minha curva de esterese ela funcione de maneira normal. Alguém não entendeu isso aqui? Porque eu volto de novo, tá? Alguém não entendeu? Ou pode continuar? Pessoal, pode continuar? Pode continuar, pessoal. Beleza, aqui vocês entenderam, né? Agora sabe o que é esterese, né? Já sabem o que é esterese? Sim, agora peguei. Agora deu uma clareada, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu também tenho os meus interruptores, ok? Eles permitem o fluxo de energia elétrica, também em circuitos específicos. Eu tenho a minha simbologia para os meus interruptores em diagrama unifilar e multifilar, tá? Então, no meu diagrama unifilar, eu tenho esse tipo de simbologia. Cada um com interruptor simples, paralelo, intermediário e também a campainha ou então um pulsador. No multifilar, eu tenho esse tipo de simbologia, ok? Na prática, nós vemos esse tipo de interruptor. Interruptor simples, paralelo, o intermediário e o duplo, ok? Ou pulsador também, tá? Intermediário. Vamos mais adiante. Comutadores. Os comutadores, pessoal, eles também são muito importantes para realizar diversas mudanças em um tipo de motor, ok? O que acontece? Como eu mostrei lá para vocês sobre a curva de esterese, dependendo daquilo que você for trabalhar na indústria, você pode ou aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade do motor elétrico. Para isso, são necessários os comutadores. Hoje em dia, os comutadores eles não são mais manuais, eles já são automatizados. Você determina tudo isso através das funções de transferência. Eu vou escrever aqui, funções de transferência. Funções de transferência. O que são funções de transferência? Funções de transferência são modelagens matemáticas onde eu posso controlar diversos tipos de variáveis através de diversas equações. Eu posso controlar velocidade, torque, força, tudo isso através de uma função de transferência já determinada. Hoje em dia, como eu disse para vocês, os comutadores eles funcionam automaticamente. Hoje tem-se um fator que determina a fiscalização de como a máquina elétrica ela está sendo operada, como ela está sendo operada, e através disso eu posso determinar o que? Se eu posso aumentar a minha velocidade, diminuir, aumentar o meu torque ou diminuir o meu torque e assim por diante. Tudo isso a partir de funções de transferência. Professor, aonde que a gente vê mais isso aqui? Nos cursos de automação, tá? Você vê um pouquinho desse condicionamento aqui dessa matéria de funções de transferência. Contadores. Eles também são elementos que visam, né, preservar o nosso circuito através de quê? De comandos, evitando o quê? Elevada potência ou também sobrecarga. Os meus contadores, eles podem vir, dependendo do projeto, normalmente abertos, ou NO, internacional, tá? Como ele está aberto aqui e aqui ele está fechado, quando ele está atuando.
ou normalmente fechado, e aqui normalmente aberto. Tudo vai depender daquilo com que você está trabalhando, ok? Diagramas elétricos, vocês já viram, tá? Com relação aos diagramas unifilar, multifilar, e como fazer a sua instalação e a sua medição, ok? Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Da minha parte, não, viu, professor? Não? Tá todo mundo tranquilo? Vocês conseguiram captar o que eu quis dizer aqui? Com tudo que eu quis dizer? Sim? Sim, professor. Beleza.